Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar sobre a má interpretação da lei. Meu nome é Roy Basnerges e esse é mais um dos vídeos sobre discipulado. Nós vamos encerrar a doutrina do arrependimento das obras mortas. Eu tenho muito mais a falar, porém vamos fazer um pouco mais resumido. E para isso nós vamos falar um pouco sobre a lei de Deus. Porque o que é uma obra morta? É uma obra que não gera vida, óbvio. Sendo assim, eu preciso saber o que gera vida. E o que gera vida? A Torá. A tua palavra é a verdade, já dizia o salmista. Então, pela palavra do Eterno, nós vamos saber o que gera vida e o que não gera. E eu quero começar esse texto lembrando que essa palavra, na verdade, não é minha, é do Roy Javier Palacios, que Gozo e Paz, eu apenas traduzi. E eu quero começar colocando esse texto de Isaías 8:20. Eu vou ler na versão O Livro, que diz o seguinte: consultem a palavra de Deus e o testemunho que vos dei selado. Se o que dizem esses bruxos é diferente da mensagem de Deus, é porque Deus nunca os enviou, pois neles não há luz de revelação e da verdade. Ok. A lei é o testemunho. Se não falarem conforme eles, neles não há verdade. É a Almeida. Então, tudo aquilo que nós cremos tem que estar de acordo com a lei e com o testemunho. Qual testemunho? O testemunho dos profetas. O testemunho dos profetas. Por quê? Porque existem duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Não são pessoas. Não são pessoas. As duas testemunhas é a lei e os profetas. A lei e os profetas. Tanto é que em Mateus, capítulo 17, legitimando o ministério de Yeshua, as duas testemunhas aparecem em forma de visão. Em forma de visão, tá bom? Então, durante toda a Bíblia, nós vemos as duas testemunhas como os dois candelabros que estão diante de Deus, e que foram chave para a reconstrução do templo. As duas testemunhas estiveram no momento do julgamento do ano 70, a grande tribulação. As duas testemunhas permanecem hoje pregando. E não é aquele pastor. Perdão, não é aquele pastor que se disse as duas testemunhas, coitado. Não é ele. As duas testemunhas é a lei e os profetas. Eles nunca morreram. Eles estão vivos até hoje, como nós veremos no texto. Então eu vou pegar alguns textos da Aliança Renovada, da Brit Hadashah, o Novo Testamento, como queira, e vou mostrar para você que a lei de fato ainda está vigente. Porém, algumas pessoas usam esses textos de maneira mal feita para trazer engano. Então, vamos começar com Romanos 6, 14 ao 15. Eu vou ler primeiro na NVI e depois na O Livro. A O Livro ela é uma paráfrase muito, muito boa. Na minha opinião, a O Livro é o Targum evangélico, porque ela é muito boa em muitos aspectos. Bom, vamos começar pela NVI. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, e aqui eles colocaram lei com L maiúsculo, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Ok. Que lei é essa que eu não estou debaixo? Que lei é essa que eu não estou debaixo? A tradição romana católica vai dizer que a lei que nós não estamos debaixo é a lei de Deus, porque ela foi cravada na cruz, e por ela ter sido cravada na cruz, ela não tem validade, é uma lei inválida, é uma lei que já caducou e não tem mais o seu papel. Foi-se o seu papel, Mas não é bem isso que o texto está dizendo. No próprio livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25, nós lemos o quê? Graças a Elohim, por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, e aqui é L maiúsculo na NVI, mas com a carne, da lei do pecado. Veja como eles são tendenciosos nessa tradução. Porque lá em Romanos 6, aquela lei é a lei do pecado. Nós não estamos debaixo da lei do pecado. Cristo nos resgatou dessa lei. Nos resgatou das maldições decorrentes da nossa desobediência. Então não faz sentido aquele L ser maiúsculo
entre aspas, referenciando a lei de Deus. Isso foi uma coisa feita. Foi uma coisa literalmente feita e mal feita. Mal feita. Romanos 8:2. Porque por meio de Yeshua HaMashiach, a lei da Rua HaHaim, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então, se nós saímos debaixo da lei para entrar debaixo da graça, da lei de Deus, para entrarmos debaixo da graça, Romanos 8 não faz sentido, porque está dizendo que a Torá HaRua HaHaim, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então você percebe o quê? Que na fala de Paulo existem duas leis, a lei do pecado e a lei do Espírito da vida. Ponto. Agora dá uma olhada como o livro traduziu. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque já não estão sujeitos à lei que vos prende ao pecado. Olha para você ver como foi bem traduzido. Em vez disso, estão sujeitos à graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido, hesed, misericórdia, benignidade, bondade, favor imerecido. Que temos, pois, nós aqui? Uma vez que já não estamos sujeitos à lei, mas à graça, quer dizer que agora continuamos a pecar? Com certeza que não. Veja que faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Segundo texto. Muito mal usado. Vou ler primeiro na NVI. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vamos lá. Digamos que a lei acabou. A lei de Deus acabou. Por que nós precisávamos de Cristo? Por causa dos nossos pecados que nos amaldiçoaram. A maldição da lei. E por que Cristo veio? Para satisfazer a justiça da lei. Beleza? Mas se a lei acabou, eu não preciso de Cristo, porque não há pecado. Quem dá força ao pecado, ou seja, quem faz o pecado existir, é a lei. Porque se não fosse a lei, como eu saberia que inveja é pecado? Como eu saberia que a vingança é pecado? Como eu saberia que palavrões é pecado? Não tem como. Eu preciso da lei. A lei vai me dar o quê? A instrução, a direção. A palavra fim, telos no grego, significa objetivo. Objetivo. E aí que está. Porque o livro já trouxe esse texto correto. Pois o propósito da lei é nos conduzir a Cristo para a justificação de todo crente. Tanto é que a palavra fim, na verdade, ela é ambígua, porque ela pode significar encerramento, mas ela pode significar também finalidade. Pode significar finalidade. E é justamente isso. Justamente isso. Porque o texto sagrado diz o seguinte, Salmo 17:9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se a lei do Senhor é perfeita, por que ela precisa ser mudada? Me explique. Me explique. Não faz sentido. Salmo 119:44. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Aqui não diz, até que Cristo venha, até o seu enterramento. Não, para sempre. Para sempre. E o próprio Yeshua diz o seguinte, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:15. Então não tem como haver um fim de final, mas há um fim de finalidade. O próximo texto é Colossenses 2:13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Mas que escrita de dívida consistida em ordenanças era essa? O pecado. O pecado. Por quê? Ezequiel 18. A alma que pecar, esta morrerá.
Mais claro que isso é impossível. Mais claro que isso é impossível. Então, o que foi rasgado é a acusação que estava contra nós. Não foi rasgada a lei. Foi rasgada a maldição que provinha dessa lei, não a lei em si. Veja como o livro traduziu. Estando mortos devido às transgressões e à incircuncisão da vossa natureza pecaminosa, Deus deu-vos uma nova vida juntamente com Cristo, perdoando-vos todos os pecados. O nosso cadastro, que nos servia de acusação, foi como que apagado, como todo o rol das nossas transgressões da lei de Deus, e que foi pregado na cruz. Veja como está muito perfeitamente traduzido. Próximo texto, Efésios 2. Vou pegar apenas um pedaço, não dá tempo de ler o texto inteiro, seria perfeito ler o texto inteiro. Mas vou pegar o chocante, o gritante, que diz o seguinte, verso 8 ao 10, NVI, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículo 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Como a gente já explicou na série de discipulado, isso aqui não tem a ver com a lei ter sido abolida, mas isso tem a ver com uma placa que havia no templo que proibia a entrada de gentios nele. Isso é muito simples. Isso é muito simples. Conforme nós lemos no verso 12, nós estávamos desligados do Eterno, desligados do Mashiach, e se nós estávamos desligados dele, como o Eterno removeu de nós a lei? Não tem como, não faz sentido, porque nós não tínhamos essa lei. Vou ler na versão O Livro, vou pegar aqui só o 14 e o 15. Porque Cristo fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, tornando-nos um só povo ao derrubar o muro de separação que nos opunha. Cristo, pela sua morte física, aboliu o sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios. Ele recriou uma nova humanidade, trazendo paz. Então, o que foi abolido? O sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios. Que lei judaica? Não era a lei de Deus. Porque além da lei de Deus existiam halahot, cercas para que não se quebrasse um mandamento. E muitos dessas cercas, na verdade, contrariavam o mandamento. Contrariavam o mandamento. Próximo texto, muito usado contra as festas sagradas, diz o seguinte, Colossenses 2, 16 e 17, primeiro eu vou ler a NVI. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das Boas Novas, e dos sábados. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E as pessoas pegam esse texto para dizer o quê? Não, acabou-se a lei. Acabou-se a lei. Agora, nós estamos na graça, por isso não precisamos cumprir as festas. Mas não é isso, as festas permanecem até no milênio. Veja o que diz Zacarias 14, 16. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sukká, dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o eterno Rei dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Então você vê o quê? Que no milênio as festas serão celebradas. E se as festas serão celebradas no milênio, isso quer dizer o quê? Que a Torá não foi abolida.
Lucas 22:19, tomando pão, deu graças e partindo Deus aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Isto o quê? Páscoa. Era uma ceia de Páscoa. Tanto é que um outro texto vai dizer que no reino haveriam de beber novo. Haveriam de beber novo. O próximo texto é Hebreus 8:13. Portanto, se Deus fala de uma nova aliança, é porque considera a anterior caducada, e se prescreveu por antiguidade, está posta de lado. Mas isso quer dizer que a velha aliança foi anulada pela nova? Não. É como bodas. O casal se casa novamente, mas se casa com outra? Não. Com o mesmo. Com o mesmo. Exatamente com o mesmo. E essa aliança, ela não é uma aliança feita com os gentios. Os gentios são enxertados, mas a aliança é feita com Israel. Pois eu lhes digo que o Messias se tornou servo dos que são da circuncisão. Romanos 15, do 8 ao 13. Por amor à vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e eles colocarão nele a esperança. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Jeremias 31 ao 33. Estão chegando dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Cadê os gentios? Não tem. Não será como a aliança que fiz com os meus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Então, a aliança é o quê? É a lei nos corações. Sendo a lei nos corações, que lei é essa? Me diga. Não, é a lei do amor. Se for assim, uma pessoa que se relaciona com alguém do mesmo sexo está amando, que é uma beleza. Porque o que impõe limites no amor? O que impõe limites nas práticas? A lei. Exatamente a lei. O próximo texto, Gálatas. Gálatas. Epístola complicada. 4, do 8 ao 11. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Peraí, Paulo estava falando contra a lei? Os gentios nem tinham a lei, como Paulo estaria falando contra ela? Atos 23:6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E Romanos 7:12. De fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Será que essa lei que é santa e o mandamento santo, justo e bom é a lei do pecado? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Por isso, no livro, nós lemos o quê? Antes de conhecerem a Deus, vocês, os gentios, serviam como escravos àqueles que por natureza não são deuses. Todos aqueles que se dizem deuses das mitologias não são deuses. O único Deus é Yahweh Tzevaot. É o Senhor dos Exércitos. É o único Deus, não tem outro. Não tem outro. Agora que conhecem o verdadeiro Deus, ou melhor, que Deus o reconhece como seus filhos, como é possível que queira voltar atrás, novamente escravos aos princípios rudimentares, fracos e sem valor?
Então isso aqui tem a ver com a religião antiga deles. É como se hoje eu viesse, vou dar um exemplo aqui, do catolicismo, que tem vários deuses e vários santos e uma latria e perdulia e não sei o quê. Na minha opinião é tudo idolatria, são só palavras diferentes para o mesmo. E aí eu venho, faço uma aliança com o Mashiach, faço aliança com o Hashem e sirvo somente a ele. E eu volto. A estátua que eu quebrei, eu compro outra e ponho dentro de casa. Peraí, como assim? Como assim? Aí, não, agora vamos servir a outros deuses, Astarote, Azerá, Lilith, Hecate. Não. O que Shaul estava dizendo era contra aqueles que estavam voltando aos seus deuses anteriores, que não são deuses. Então vamos continuar. O texto de 1 Timóteo 1, 8 e 9 diz o seguinte: sabemos que a lei é boa se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Gente, eu já vi líder religioso dizendo que a lei foi feita para os judeus por causa disso aqui, que está escrito aqui. Ai, pai, é sério isso? Não. A lei foi feita para quê? Para ter uma instrução de vida. A lei do Espírito da vida. Torá, Haruach, Haim. Se ela foi feita para dar vida, aquele que não a cumpre recebe em si morte. Não só física, mas espiritual, principalmente espiritual. Deuteronômio 28. Então, aquele que é pecador, a lei vem sobre ele, e ele está debaixo da lei do pecado. Ele está debaixo da maldição da lei. Veja como Paulo fala em Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justificados aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão justificados. Então não adianta você ir para a igreja, ouvir palavras lindas e maravilhosas, se você sai de lá e continua a sua prática de pecado. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Você tem que sair de lá transformado e mudado. Não só vendo, mas praticando aquilo que você aprendeu. 1 Timóteo 1, do 8 ao 9 diz o seguinte, pela O Livro: no que respeita à lei de Moisés, sabemos que é boa, na condição de ser usada como Deus tensionava. Mas é preciso ter em conta que a lei não foi feita para os justos, mas para os que vivem na injustiça, para os que se mantêm obstinados nas suas próprias condutas, para os que desprezam a Deus, para os pecadores, para os que não dão valor às coisas divinas, para os que não hesitam em matar e que seriam até capazes de matar pai e mãe. Ou seja, as maldições da lei não são para mim e para você que está se santificando. São para aqueles que vão contra a lei. E você já sabe o resultado. Próximo texto, Gálatas 3,13. Mas Cristo pagou o preço necessário para nos libertar desse sistema legal, que nos mantinha debaixo de maldição. E colocou-se Ele próprio sobre a maldição divina, tomando sobre si a culpa dos nossos pecados. Até porque também diz na Escritura: maldito todo aquele que for pendurado no poste de madeira. Olha que a tradução incrível, o livro, incrível. Por quê? Porque o que a lei trazia para aquele que pecava? Morte. A alma que pecar, essa morrerá. Porém, o Mashiach levou sobre si os pecados de toda a humanidade. E aquele que se achega a ele, ele perdoa. E dá um reset. Fala, não, vamos começar de novo aqui. E a partir do momento em que você passa pela santificação, aquilo que antes era um peso contra você, se desfaz, porque não tem força, não tem peso. NVI, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, é totalmente incrível isso. O Messias levou aquele escrito de dívida. Eu cometi pecados de morte.
Se eu estivesse nos tempos bíblicos, antes de Yeshua, eu já estaria morto. Mas Yeshua me perdoou. Quantos e quantas Yeshua não perdoa que se fossem no sistema penal da lei, estariam mortos. E hoje são pessoas totalmente diferentes, totalmente transformadas. Totalmente transformadas. Agora, um texto muito usado para dizer que Paulo considerava lixo a lei é o seguinte, Filipenses 3,8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Yeshua HaMashiach, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar o Messias. Tem gente que pega isso para dizer que ele está falando mal da lei, mas na verdade ele estava falando mal dos seus ganhos como um ser humano, o seu status. Ai, gente, eu sou apóstolo, pela vontade de Deus, com gentios. Sou fariseu, filho de fariseu. Aprendi com Gamaliel. Isso para ele não era nada, comparado ao que ele estava vivendo em Cristo. E quantas pessoas que, ao receberem um novo cargo, já querem pisar em todo mundo, já quer mandar em todo mundo. Vai fazer assim porque eu sou pastor dessa igreja. Eu já ouvi isso. E a pessoa é errada, diga-se de passagem. Errada. Então tudo aquilo que é humano é esterco. Nós precisamos focar em arrecadar bens no céu, não na terra. Eu estou dizendo que é proibido ter poupança. Não. Mas os seus bens têm que estar lá e não aqui. Eu repito, lá e não aqui. Olha como ficou no livro. E vou até mais longe. Nada há que se possa comparar com o valor imenso que representa o conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque dele é que me desprezei todas as coisas e considero como lixo na certeza de ganhar Cristo. Olha só alguns textos de Paulo sobre a lei. Confesso-te, Atos 24:14, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está nos profetas. Ou seja, Paulo em sua defesa diz, eu adoro o mesmo Deus que vocês adoram. O mesmo Deus que vocês adoram. E eu creio em tudo que concorda com a lei e que está escrito nos profetas. Atos 25:8. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. 26:22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo aqui dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. 28:17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, quando estes se reuniam. Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra o costume dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Agora, o próximo texto, né? O povo chama de judaizante, eu não sei de onde que tiraram isso. Não sei, mas ok. Próximo texto é usado para dizer o quê? Que aquele que cumpre a lei é um falso judeu. Portanto, ele serve a Satanás. Ó, que loucura. Eu vou ler direto no livro, para a gente não gastar muito tempo nisso. Apocalipse 2:9. Eu sei o que tens sofrido. Conheço a tua pobreza, contudo és rico. Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não o são. São antes uma sinagoga, uma congregação de Satã. 3:9. Obrigarei todos os que sustentam a causa de Satã, que se consideram judeus e não são, pois são mentirosos, a encurvarem-se aos teus pés e reconhecerem que é a ti que eu amo. Então não está falando nada contra gentil que guarda a lei, mas contra a congregação, a parte da congregação que servia a Satã. Por quê? Porque antes da grande tribulação, antes do ano 70, judeus e gentios estavam juntos nas mesmas sinagogas. Não tinha sinagoga dos meninos para cá, sinagoga dos judeus para lá. Era a mesma. Pergunto, pois, Romanos 11:1, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo, Paulo,
Sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Próximo texto, João 7:2. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas. E aí o que dizem? Olha, essa festa é dos judeus, ela não é de gentios. Mas por que João falou isso? A festa judaica. Por causa daqueles ao qual foi interessado o texto. Se eu falar para alguém que não conhece nada e dizer assim, nossa, estamos em tempo de Sefirah HaOmer, ele vai olhar e vai falar, hã? Que? Então se eu falar assim, olha, a gente está fazendo agora uma contagem entre uma festa e outra, e todos os dias a gente move o feixe de trigo, a pessoa entende. Mas se eu chegar e falar, estamos em Sefirah HaOmer, a pessoa não entende, né? Não entende. Tanto é que o livro nem fala de festa judaica, fala assim, em breve, porém, teria lugar a festa dos tabernáculos, e só. Só. Por quê? Porque as festas não são dos judeus, as festas são de Deus. Levítico 1 e 2. Levítico 23, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Números 15 e 16. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês quanto ao estrangeiro residente. Ou seja, aquela pessoa que não era israelita, mas que fazia parte do povo de Israel. Próximo texto, usado para dizer, mais uma vez, que a lei foi abolida e os profetas também, diz o seguinte. Mateus 11:13, Nova Versão Internacional. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Na Almeida, eu não sei o que a Almeida tinha na cabeça, que ele colocou que duraram. Não tem isso no grego. Na verdade, o grego diz a lei e os profetas até João. Só isso. Só isso. Duraram, profetizaram, são palavras que os tradutores colocaram para fazer sentido, senão não ia ter nenhum sentido. Mas eu gostei da Orevô que diz, todos os profetas e a própria lei profetizaram até que João apareceu. E aí, o que isso tem um sentido? Tem um sentido que a lei e os profetas se encerraram. Já não há livros novos a se inserir nela. Né? Por quê? Porque ali estavam as duas testemunhas. Mas agora João era uma nova testemunha. Isaías 11 vai dizer o quê? O cordeiro viverá com o lobo, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. 8. A criança colocará a mão no ninho da víbora. 9. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá alguma coisa em todo o meu santo monte. Isso aconteceu? Não. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, essa é uma profecia que há de se cumprir quando? Na era messiânica, quando Yeshua voltar, quando Yeshua regressar. Próximo texto, Tito 3:9. Eu nem vou ler o livro, vou ler só a NVI mesmo. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Está falando que a lei é sem valor? Não. Está falando que briga é sem valor. Tanto é que há um texto, 1 Coríntios 14, que fala o quê? Que vergonhosa para a congregação é a briga. Vergonhosa para a congregação é a briga. E nós vamos ficar brigando? Não. Então essas coisas a gente evita, a gente sai de reto. Por que isso foi dito para Tito? Tito era um pastor de uma congregação. E Paulo já orienta ele, sai fora disso aí. Efésios 5:16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. O próximo é um pouco sobre alimentação, né? Atos 10, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, Romanos 14, do 1 ao 3. Eu vou ler só esse último, porque eu já falei sobre isso no vídeo Santidade, da série Poder, eu falei sobre isso. Vou ler então só Romanos 14, do 1 ao 3, bem rapidinho. Recebam sempre o melhor possível qualquer irmão, ainda que fraco na sua fé. Não discutam com ele sobre os seus escrúpulos. Uns creem que se pode comer de tudo, mas há outros que pensarão que isso não está certo e irão ao ponto de comer só legumes. Aqueles que não acham mal comer de tudo não devem desprezar apenas os que apenas comem certas coisas, tal como também esses últimos não devem julgar os primeiros, porque Deus os aceitou como filhos.
Isso quer dizer que uma pessoa que come carne de porco, que come camarão, que come todo esse tipo de imundície, ela é mais forte na fé do que uma que não come? Não, porque isso iria contra a própria Torá, a lei e o testemunho. Se não fala conforme isso, não tem luz. Então, o que realmente Paulo está dizendo? Vegetarianos que queriam impor a sua alimentação. Vegetarianos que queriam impor a sua alimentação. Por quê? Porque os outros comiam só legumes. Não está dizendo que os outros só comiam alimentos kosher. Não, está dizendo que comiam só legumes. E eu te pergunto, Daniel foi débil por não comer comidas imundas? E aí? E eu quero encerrar dizendo para você, Yeshua não veio abolir a lei. Acabou-se. Ele veio tornar plena. Plerosai é tornar pleno, é dar sentido. Esse eu vou fazer questão de abrir a Peshita, Evangelhos Aramaicos de Yeshua, e vou ler diretamente na Peshita. Eu até tinha separado o livro, mas eu vou ler diretamente na Peshita, que diz o seguinte. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que, até que passem os céus e a terra, nenhum iude ou nenhuma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar umas dessas menores mitzvot, e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar essa Torá será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhes digo que, se a sua justiça não exceder em muito a dos soferim, os escribas, e pirushim, os fariseus, não entrarão no reino dos céus. Tá claro? Eu acho que é mais claro que isso, impossível. É o próprio Yeshua falando. De novo, é o próprio Yeshua falando. Ele não veio para dar fim. Ele veio para dar um novo começo. Ele veio para dar um novo começo. E se você olhar bem, todos que se chegaram a Yeshua e perguntaram o que fazer para ter a vida eterna, a resposta não foi a mesma. Por quê? Porque cada um precisava se consertar em alguma coisa. Lá em João 3, o que Nicodemos precisava? Nascer de novo, aprender tudo de novo, ser como uma criança. Lá em Marcos 10, o que o jovem rico precisava, já que ele guardava os mandamentos? O jovem rico precisava desapegar do dinheiro, deixar a idolatria ao dinheiro. Aquele moço que fez a pergunta e Jesus falou a parábola do bom samaritano, o que ele precisava? Precisava amar o próximo. Ele não amava. Já um outro mestre chegou e perguntou para Jesus o que ele precisava. Qual era o maior mandamento? E Yeshua falou que o maior mandamento é o Shema, é rezar o Shema 3 vezes ao dia e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que fez aquela pergunta estava em débito com o Shema, estava em débito com a unidade de Deus. Pode ser, não estou dizendo que seja, que ele era idólatra, ou pode ser que ele não estava rezando o Shema. E ele também não amava o seu próximo. Então, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Eu preciso me consertar perante a lei aquilo que está errado. Porque todos nós somos pecadores e cada um tem as suas falhas que ainda precisam ser consertadas. Eu estou falando de tentação, estou falando de falha. E como eu vou saber que falha eu preciso consertar? Torá. Eu cumprindo Torá, estou consertando as falhas. Então, assim nós encerramos esse nível sobre o arrependimento das obras mortas, sabendo que a Torá é o nosso baluarte, é a nossa direção para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. B'Shem Yeshua. Amém.